Oi, gente, hoje eu quero contar pra vocês como que foi a minha história de aprovação no MPU, no cargo de analista. Eu fui aprovada no último concurso, que foi no ano de 2018, eu estava no último ano da faculdade e eu estava estudando para concurso público há pouco tempo, então eu achei que essa aprovação ela não iria acontecer. Eu estava estudando por volta assim de antes do edital sair, cerca de 3 meses, para outros concursos, que foi o de TRF, que tinha saído há pouco tempo. Então, quando o edital saiu, eu tinha pouco tempo de jornada nessa trajetória de estudo para concurso. Achei que realmente não ia dar. Entre a publicação do edital e a prova foram cerca de 3 meses, então, ao total, foram aí 3 meses de preparação focada para o MPU, mas antes disso eu já estava estudando algumas matérias que eu consegui aproveitar. Mas eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês 3 fatores que foram essenciais para minha aprovação no MPU, mesmo com pouco tempo de estudo, né? Eu considero que foi uma quantidade muito pequena. Foi assim, realmente uma coisa inacreditável. Eu achei que não ia dar. Mas 3 fatores foram essenciais. Eu vou falar em ordem de prioridade, né? Eu vou começar do fator menos importante para o mais importante, mas é claro que todos eles são importantes. O terceiro fator foi o bem-estar. Essa prova foi uma prova que eu me preparei bastante tranquila. Como eu achei que não tinha como eu ser aprovada, pouco tempo de estudo, eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. Eu levei aquela prova como se fosse realmente uma prova que eu ia fazer como teste para outros concursos no futuro. Então eu realmente fiquei muito tranquila. E muitas vezes, quando a gente está estudando para concurso público, a gente quer dar o nosso máximo. Então a gente quer estudar muitas horas por dia, a gente se sobrecarrega, acaba tendo que nos forçar, mesmo quando o nosso organismo pede para descansar, nosso organismo fala que não aguenta mais, a gente força e força e força. Então, o que eu pude aprender com essa aprovação foi que o bem-estar ele é essencial. A gente tem que estudar sim, a gente tem que ter constância sim. Sem essa constância nos estudos é impossível a aprovação, mas a gente tem que conhecer os nossos limites e saber quando é hora de descansar, quando é hora de falar não, por hoje já deu, eu já estudei, eu já entreguei o meu máximo. Lembrando que cada dia o nosso máximo é diferente. Às vezes o seu máximo vai ser 100%, outras vezes vai ser 80, 70, 60%. Isso depende de cada dia, é normal essas oscilações, então foque em entregar o que você pode, mas sem perder de vista o seu bem-estar, sem perder de vista a forma como você se sente, o seu emocional, porque isso é muito importante e vai fazer muita diferença na hora da prova. Um outro fator, que foi o segundo fator, é também a constância, porque tudo na nossa vida é feito de precisão. Nada que é para mais ou para menos é positivo. Então, se você estuda demais, em excesso, se você leva o seu corpo ao limite, isso não é positivo. Mas ao mesmo tempo, se você fica procrastinando, se você fica inventando desculpas para estudar, se você não está cansado e mesmo assim utiliza um falso cansaço como desculpa para não estudar aquele dia, isso não é bom. Então a constância é muito importante. São duas faces de uma mesma moeda e a gente precisa ter precisão em saber ser constante e ao mesmo tempo sem se sobrecarregar. Então, uma coisa assim que foi essencial na minha aprovação no MPU era que eu estudava todos os dias. Eu tinha constância. Então, todo dia era dia de estudo, exceto aos domingos. Aos domingos eu nunca estudei na minha jornada de estudo para o MPU, mas aos sábados eu estudava. E todos os dias eu dava o meu melhor, mesmo que esse melhor fosse diferente de um dia para o outro. Então, eu realmente estava ali todos os dias estudando. E o primeiro fator que eu considero assim que foi o mais importante, que foi disparado, que fez com que o meu rendimento na prova fosse muito alto, foi a revisão. Eu revisei nas 3 semanas anteriores à prova, eu revisei com resumos bastante curtos, tópicos muito importantes e questões que a gente acaba pecando. Porque quando a gente estuda para a prova, é comum que aquele tema que a gente estudou há muitos meses, há 3 meses, 4 meses, a gente tenha mais dificuldade em lembrar dos detalhes. E na hora da prova isso vai fazer a diferença, a gente vai acabar errando uma questão porque errou um detalhe. Já aquele tema que a gente estudou de forma mais recente, nas últimas semanas, no último mês, é um tema que está fresco na nossa memória e, consequentemente, é um tema que vai ter um rendimento maior se cair
uma questão sobre ele. Então, o que que eu fiz? Nas últimas 3 semanas eu foquei em revisar, porque eu sabia que quanto mais conteúdo eu revesse nessas últimas 3 semanas, maior seria meu percentual de acerto sobre esses temas que eu conseguisse rever. Então, se eu conseguisse rever poucos temas, eu ia ter poucos conteúdos frescos na minha memória, mas se eu conseguisse rever muitos temas, eu ia ter muitos conteúdos frescos na minha memória. Então, eu parti desse princípio e nessas 3 últimas semanas eu revisei com resumos que eu já tinha feito, né, pra mim mesmo, que eu fiz durante minha faculdade, durante os outros meses que eu estava estudando. Eu peguei esses resumos, eu estudei através deles. Então, eram resumos muito curtos mesmo, eram objetivos, eram diretos ao ponto, porque eu precisava de revisar muitos temas. Não dava para eu pegar um material muito grande e eu ficar presa ali num tema muito complexo, como por exemplo, controle da constitucionalidade. Se você pegar os PDFs normalmente têm 100, 150 páginas, então você vai ficar presa naquele PDF ali por mais de 3 dias, né? São muitas páginas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei materiais curtos, então um tema que normalmente tem 150 páginas, eu tinha ali no meu material por 20 páginas, então eu conseguia revisar ele em 1 hora, 1 hora e meia. Isso fez com que nessas 3 últimas semanas eu tivesse dado um boom, consegui revisar várias coisas, e na hora da prova tudo aquilo estava muito fresco, e como estava fresco na minha memória, estava fácil, e eu tive um percentual de acertos muito legal. Então eu considero assim que a revisão foi a chave para conseguir a minha aprovação. Bom, é isso, pessoal. Me sigam lá na Rede Vizinha, eu vou deixar aqui para vocês. Lá eu tô compartilhando dicas e também a minha rotina de estudos. Atualmente eu estudo pro cargo de delegado de polícia, acordo todo dia às 4 horas da manhã, então tô sempre compartilhando como que funciona a minha rotina lá. É isso, até a próxima!